Nós já falamos aqui sobre depressão. Depressão em várias fases da vida. Depressão adulta, só que hoje, especificamente, vamos falar sobre depressão infantil. Doutor, a diferença da depressão adulta, na fase adulta, para uma depressão infantil, na infância? Com certeza, há uma diferença. Tem muitas pessoas que questionam se existe ou não a depressão infantil. Existe, é real. Só que há uma diferença e é difícil demais o diagnóstico. Muito difícil. Por que é diferente? Porque o ser humano, a criança, ela sente. O ser humano, ele sente normal, como todos os outros. É a forma de expressar os sentimentos que são diferentes. Então, a forma de manifestar a depressão também numa criança é diferente de um adulto. Por exemplo, o adulto pode expressar a sua autoestima ou seus conflitos morais ou com tristeza ou coisa do gênero. A criança pode manifestar em forma de um ciúmes doentio do irmão. Será que é só esse ciúmes doentio? Você está entendendo? Uhum. Então é diferente as manifestações, muito diferente. E como o pai, como a mãe, como o adulto que está convivendo com aquela criança pode perceber, pode ficar atento a essas mudanças que possa causar depressão infantil? Olha, boa parte dos profissionais, eles alertam para isso. É difícil o diagnóstico, como eu falei outra hora, muito difícil. Viviane, é muito complicado diagnosticar uma criança depressiva. Mas os pais podem, sim, essa pergunta sua é cabível, podem ficarem atentos. Por exemplo, uma criança... Mudança de humor, rapidamente. Mudança de humor, rendimento escolar, tem que ter essa parceria, o rendimento escolar repentino, porque de repente a criança absorve o ambiente familiar, né? O ambiente familiar, justamente. Tristeza, uma criança que era super agitada, de repente ela torna-se sem motivação alguma. Uma criança que era tranquila, calma, de repente ela apresenta um quadro de irritabilidade muito grande. Tudo isso os pais devem ficar atentos. Que hoje em dia é tão complexo, nós já falamos aqui sobre família, que os pais prestam atenção em tudo, menos nos filhos, e os filhos ficam muito mais tempo com as babás e as televisões, nos clubes, jogando futebol, ou fazendo balé, ou fazendo isso, fazendo aquilo, do que propriamente com os próprios pais. Então, eu acho que hoje, falando de pais, nós não estamos puxando a orelha de pai algum, mas eles precisam tirar tempo, inclusive, não é só para estar com seus filhos, mas para observar os seus filhos. Ocupar o tempo dessas crianças com afazeres que talvez não precisaria ser tanto ali para elas, pode levar à depressão? Pode. A sobrecarga, o estresse, isso provavelmente já há de estressá-los. Nós temos músculos que estressam, nós temos adultos que estressam. Por que não crianças que se estressam? Com certeza. Os pais que passam por situações como esta, né, que passam, que tem crianças em casa, filhos que estão no estado depressivo. Qual a dica que o senhor deixa para esses pais que nos acompanham pela TV e pela internet? Olha, primeiro, os pais perceberam qualquer atitude diferente nos filhos. Eu aconselho, procurar um profissional primeiro? Não, deve procurar um psicoterapeuta, deve procurar um psiquiatra. Não, tem que haver essa ação conjunta. Primeiro a escola, os locais onde o filho convive. Primeiro o meio escolar. Chamar a professora, chamar a sua supervisora, a diretora da escola, e colocar o caso. Meu filho tem apresentado alguma, como que eu diria, um comportamento diferente aqui diante dos colegas. Ele está mais tranquilo, ele está mais calmo, ele está mais recuado, ele está mais irritado. Ele está tendo medo de algumas coisas aqui na escola, depois no ambiente, se é no balé, se é na música, ou se é na academia de futebol, onde ele frequenta. Meu filho tem apresentado, está vendo como que é uma ação conjunta? Constatou que em todos os lugares ele está apresentando os mesmos sintomas, as mesmas diferenças de comportamento, aí sim ele vai partir para a procura de um profissional, um psiquiatra ou um psicoterapeuta. Primeiro um psiquiatra, ele vai diagnosticar, ou um psiquiatra infantil.
Sim. Né? Aí ele vai procurar e esse pediatra infantil vai encaminhá-lo para a psicoterapia. Então vai ser um conjunto o tratamento. O pai, quando coloca a criança, quando submete a criança a um tratamento psicológico, ele também deve se propor a um tratamento paralelo? Com certeza. Com certeza. Veja bem, Vi, há uma lógica. A criança fica com o terapeuta, com o psicoterapeuta, 1 hora. Vamos colocar aí 1 vez por semana, se ele vai ao consultório 1 vez por semana. Os pais é que irão continuar, ficar muito mais tempo com os filhos. E às vezes a causa são os pais. O problema está no pai e na mãe. No meio familiar. Às vezes o problema o problema está relacionado com o meio familiar. Então é preciso tratar o meio. Não é só a criança, é preciso haver esse tratamento conjunto, esse tratamento familiar. E outra coisa, um detalhe importante. Quando se diagnostica uma criança com depressão, gente, o primeiro passo é ver o histórico familiar. Tem muitas pessoas com depressão ou que tiveram depressão na família, porque existe um fator também genético nisso aí. Existe um fator genético. Então é preciso estar atento a todos os detalhes para não errar. Porque às vezes é só uma irritabilidade, às vezes é só um ciúmes simples, porque do irmão mais novo que nasceu agora e trouxe para si todos os holofotes, toda a atenção. Às vezes é só uma indisposição, uma falta de motivação, porque não fez os gols que pretendiam fazer jogando futebol, ou a menina na sua competição de natação. Às vezes quer só foco mesmo. Justamente. Atenção. É por isso que é difícil o diagnóstico. É muito difícil. Porque a manifestação é somática. Então a depressão infantil pode estar ligada à carência? Pode estar ligada à carência. As manifestações também são somáticas. Nós falamos aqui sobre doenças psicossomáticas e um fator interessante era observar as somatizações dos filhos. Por exemplo, menino que do nada começa a ter enurese ou ecopese. O que é isso, enurese e ecopese? Fazer xixi na cama. Voltar a um estágio a um estágio anterior, uma regressão. E começa a ter manchas, alergias de tudo que outrora não tinha. Tudo isso é somatizações. Feridinhas no corpo, quedas de cabelo. Então, isso são somatizações e que vão perambular pelos consultórios médicos e não vão achar nada. E às vezes nada mais é do que sintomas depressivos. É a forma que ele escolheu para expressar, porque ele não consegue expressar sentimentos como nós expressamos. Então, olhando para a câmera, para o pai, para o responsável dessa criança que está em casa, como ele pode fazer para mudar uma situação como essa? Se você tem um filho, pai, que apresenta sintomas depressivos, faça o que eu falei outrora, procure a escola, procure um profissional, um psiquiatra, um terapeuta, e em conjunto trabalhe em prol do seu filho, porque a depressão retarda o desenvolvimento do seu filho e ele pode lhe trazer problemas muito sérios no futuro. Faça isso e você verá o resultado no futuro, muito melhor. Ok. Nosso abraço de hoje é para Geusa Sampaio, que não perde o nosso programa, doutor. Deixa uma dica para ela. Geusa Sampaio. Geusa, um abraço para vocês. Um abraço para você do bairro de Santa Rita, viu, Geusa? Um abração mesmo. Tchau, até o próximo programa. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Menino Jesus de Praga e aonde começou essa devoção. Eu converso agora com o Padre Paulo. Padre Paulo, de onde vem a origem desse nome? Bom, Menino Jesus foi desde o século XIV, quando que os reinados deram essa imagem para o mosteiro de Nossa Senhora do Carmo, né, e os monges cuidaram direitinho, os frades cuidaram direitinho, né? Praga foi na cidade de Praga, né? Capital da Tchecoslováquia. Às vezes o pessoal pensa que Praga é um nome pejorativo. Bom, tem um nome pejorativo também, mas o Praga do Menino Jesus é como Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Montes Claros, Nossa Senhora de Lourdes, né? Assim também Menino Jesus de Praga. Praga é o lugar, né? O lugar
onde a devoção surgiu com mais força e mais veemência, viu? E onde fica localizada a paróquia aqui em Montes Claros? A Paróquia Menino Jesus de Praga fica localizada no Grande Renascença, no bairro Alice Maia, viu? Aqui na saída, indo para as faculdades Santo Agostinho. Está sendo celebrado na paróquia a festa, né, do Menino Jesus de Praga. Como que está sendo feita a programação? Nós já estamos movimentando, esse final de semana tivemos a abertura da festa, foi muito bonita, muito participativa, né? E agora, durante a semana, nós teremos a novena, continuidade da novena. Mas dia 13 e 14, sábado e domingo, é o ponto auge da nossa festa, pois nós estaremos encerrando os festejos. Daí, com shows, barraquinhas e principalmente a celebração eucarística. Deixa o convite especial então para todos que acompanham na tela do 20 e as pessoas conhecerem um pouco também dessa devoção. Então, irmãos, nós convidamos todas as famílias, pois é uma festa de igreja, uma festa direita, é uma festa onde você pode ir e se divertir com a sua família. Então venha conosco, vai ser muito bom contar com a sua presença, melhor ainda se nós estivermos juntos no louvor e honra a Jesus, Menino de Praga. Com imagens de Jackson Machado e Thiago Santos, pro Na Tela do 20.